Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Trago para vocês aqui agora, cara a cara, André Mendonça, ele enfrenta o relator dos atos do dia 8 de janeiro. Mostra que ele tem que se afastar urgentemente da relatoria. Pois bem, você sabe que André Mendonça muitas das vezes se colocou aí a favor, a favor do legislativo, dizendo o quê? Que o Supremo Tribunal Federal estava invadindo competência em diversas ações e determinações, por exemplo, como a descriminalização de porte de entorpecente. Já bateu boca com o Luiz Roberto Barroso, com o seu colega Alexandre de Moraes, mas agora o que ele fez foi grandioso. Ele foi um ministro corajoso que não se importou por ser o único, mas ele fez. Ele foi para cima do seu colega Alexandre de Moraes. Entenda todo este assunto aqui, um jornalismo sério, de credibilidade, cujas fontes estão na tela para vocês conferir a íntegra da notícia. É muito importante que você fortaleça o nosso vídeo deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Vamos lá. O André Mendonça surpreendeu a todos quando ele proferiu o seu voto. O ministro André Mendonça do STF votou nesta sexta-feira em favor do impedimento do seu colega Alexandre na condução do inquérito que apura suposta tentativa de golpe de Estado. Esta condução que mandou fazer buscas e apreensões, mandou prender militares, inclusive Walter Braga Neto. Mendonça deu provimento a uma ação movida por Jair Bolsonaro, que foi negada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática. O Supremo já formou maioria para manter o relator atual à frente da investigação. Apenas André Mendonça teve a coragem e divergiu da maioria dos seus colegas, inclusive daquele que estava ao seu lado, quando os réus dos atos do dia 8 de janeiro estavam sendo condenados pelos Supremos Ministros, onde houve indagação tanto de André Mendonça quanto de Nunes Marques, que eles nem deveriam estar sendo julgados em terceira instância, e sim em primeira instância. Mas quem se manteve de pé e firme nas suas palavras foi André Mendonça, que encarou o seu colega, o relator dos atos do dia 8 de janeiro. Adiante, o que disse Mendonça? Ao citar trechos de relatório da Polícia Federal sobre a suposta ruptura institucional, Mendonça observou, ao constatar que o eminente ministro arguido sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis com a prisão ou até mesmo morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo. Parece-me presente a condição de diretamente interessado, tal como exigido pelo artigo 252, inciso da Constituição. Adiante, Mendonça constatou que, sob o ponto de vista formal, o sujeito passivo do crime de organização criminosa é a sociedade, assim como quanto aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que o acordo do iter cogitado, os atos executórios, atingiriam diretamente o excelentíssimo ministro relator, escreveu Mendonça. Atos esses que, em tese, configurariam ilícitos penais autônomos, acaso não verificada a conjunção pelos delitos mencionados, em relação aos quais, inclusive do ponto de vista dogmático, ele seria a vítima, ou seja, disse que o ministro Alexandre de Moraes não poderia estar à frente da relatoria, pois ele é a vítima. Em seu voto divergente, Mendonça concordou com a defesa de Bolsonaro ao argumentar que o ministro sofreria direta e indiretamente consequências graves e tangíveis, como prisão ou até mesmo a sua vida retirada, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo, e completou: parece-me presente a condição de diretamente interessado, disse o ministro ao citar artigo do Código do Processo Penal.
Mendonça ressalta que o seu colega seria a vítima da situação e que em nenhum momento está em discussão a ilibada conduta do eminente magistrado arguido. Para ele, o pedido tem critérios objetivos, cuja verificação se dá a partir de dados da realidade objetiva. Os outros 9 ministros que votaram no caso em plenário virtual se posicionaram pela manutenção do ministro como relator do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, que hoje nós nos deparamos logo de manhã com a prisão de Walter Braga Neto com essas operações da Polícia Federal a mando do relator dos atos do dia 8 de janeiro. Votaram contra o pedido de Bolsonaro o relator ministro Luiz Roberto Barroso, já havia votado, já havia deixado aí bem claro que ele era a favor da manutenção da relatoria do seu colega. Os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, é óbvio, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e, para nossa surpresa, Nunes Marques. André Mendonça votou para dar provimento ao recurso da defesa de Bolsonaro. O ministro, por óbvio relator dos atos do dia 8 de janeiro, está impedido de votar no caso, Só faltava, ele votar. Os ministros que acompanharam o voto do ministro Barroso consideraram não haver qualquer elemento que comprove as alegações de qualquer tipo de imparcialidade do ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro para relatar o caso. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Bolsonaro foi indiciado, todos sabem, pela Polícia Federal no dia 26 de novembro segundo apurações da Polícia Federal, por ser um dos articuladores da suposta trama de golpe de Estado. Os crimes relacionados no caso são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Fatos estes, pessoal, que o ex-presidente Bolsonaro, a defesa de Walter Braga Neto negam, O inquérito do suposto golpe será apreciado no plenário virtual da Corte pela primeira turma do STF, deixando de fora o Nunes Marques e André Mendonça. Por quê? Vocês sabem que André Mendonça, ele não está para brincadeira, ele não mede palavras aí, ele fala aquilo que realmente é justo, como, por exemplo, a descriminalização de porte de entorpecente na época. Ele enfrentou o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que era a decisão que invadia o poder legislativo. No entanto, que tem um projeto, primeiro, para livrar aí os presos dos atos do dia 8 de janeiro, no qual André Mendonça e Nunes Marques saíram em defesa deles. Existe uma anistia, para ser debatida lá na Câmara dos Deputados, e assim essa anistia pode trazer a elegibilidade também do ex-presidente Bolsonaro. Também existe PECs de decisões monocráticas e PECs anti-STF, que infelizmente está na gaveta de Arthur Lira, e também uma CPI de abuso de autoridade. Nós estamos aqui para trazer a informação, as fontes estão na tela para vocês, na íntegra, todas as informações. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.